Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do Review Show. Temos o primeiro episódio com a Jennifer Santos. Mas antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir para subscreverem o canal, deixarem o vosso like e comentarem muito, porque a partir daí vamos saber o que é que vocês querem ver cá no canal e vamos ter uma interação mais direta. Sigam também a nossa página no Instagram, que iremos ter uma conexão mais direta e conseguimos trocar impressões. E hoje tenho uma convidada muito especial, como eu já referi, que é a Jennifer Santos, que é uma mulher que me passa muita confiança, uma mulher muito determinada. Cris, queria muito que nos contasses como é que foi a tua história, a tua trajetória de vida e como é que transformaste uma história triste numa história hoje de sucesso. Como é que te sentes hoje, Cris? Muito obrigada, Rita, pelo convite. É uma honra fazer parte do seu primeiro episódio da sua segunda temporada. É assim, eu acredito que todos nós temos vidas difíceis e situações tristes. O que determina o fim ou a chegada é como nós lidamos com as situações. Eu tive uma infância, né, que a gente tem que começar, né, lá da infância. Não foi muito fácil, foi bem complicado, com vários tipos de negligências, não é? Hoje, como adulta, eu posso analisar situações e realmente perdoar as pessoas envolvidas e que naquela época eram responsáveis pela minha segurança e pela minha estabilidade infantil e adulta. Porque a vida adulta, ela vem muito daquilo que a gente é na nossa infância, vem da Sim. nossa personalidade, aquilo que nascemos e herdamos. Porém, conforme nós passamos a infância, vai determinar sim muita coisa na nossa fase adulta. Eu acredito que o meu maior apoio, nessa trajetória toda foi espiritual. Eu sou aqui durante essa Desculpa te conversa, cortar, Cris, quando tu falas de negligência adulta, referes-te aos teus pais? refiro aos meus pais e eu posso dizer também que muitas das vezes nós todos somos responsáveis um pelos outros, não é? E muitas das vezes um vizinho, uma pessoa que assiste à negligência, ela também é negligente. Também É, participa por não alertar as autoridades, não é? Sim, as autoridades, ou então fazer algo que possa, melhorar ou abrandar, né, aquele sofrimento ou aquilo. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. Muitas pessoas que me conhecem ali mesmo da minha primeira infância sabem do que eu estou falando e com certeza, me auxiliaram e auxiliaram os meus pais. Eu falo sobre negligência, porém eu não condeno, os meus pais. Hoje, o meu pai é um grande homem, meu pai, refez a vida dele. Na época, ele era muito jovem, tinha também muitos problemas e como eu disse, hoje na fase adulta a gente consegue olhar em volta e falar: "Olha, às vezes a gente se perde. Todo mundo tem esse direito". Consegues nos contar mais ou menos como é que foi a tua infância para nós conseguirmos perceber melhor esse contexto? Então assim, meu nome é Jennifer Santos, eu nasci em Santo André, São Paulo, capital de São Paulo, e minha família se mudou para uma cidade chamada São José dos Campos. O meu pai foi à procura de trabalho, né, já havia lá alguns familiares e meu pai foi à procura de trabalho, lá conseguiu e ali Isso ainda no Brasil, não é? isso ainda no Brasil, Ok. sim. E então nós ali fomos morar e na época, eu acredito, salvo erro, eu tinha por volta dos 5, 6 anos, Uhum. e a mãe do meu pai faleceu. Quando eu nasci, o meu pai ainda era muito jovem, meu pai tinha cerca de 19 anos. Uhum. Então, quando a minha avó faleceu, meu pai tinha por volta dos 23, 24 anos. Nessa altura já tínhamos eu, o meu irmão, que é Gabriel, que é 2 anos mais novo do que eu, e quando a minha avó faleceu, meu pai teve a responsabilidade de mais 3 filhos adolescentes, que Pois a eram única menina dos três irmãos? sim, eu vivi numa casa com vários homens, cresci assim, né, rodeada pelo meu pai, tios e tias, não tinha outra menina. Na minha mãe, só que a minha mãe era muito menos presente nessa época. E então o meu pai teve, né, essa carga de cuidar de nós os eram 3 irmãos, 2 filhos, nós os 5. Ele era casada com a minha mãe, só que a minha mãe infelizmente sempre teve o problema com o álcool, né, minha mãe já era alcoólatra nessa época, então a minha mãe não era muito presente, também nunca foi uma pessoa de conseguir lidar com grande pressão. Ou seja, em tua casa eram só os teus irmãos e o teu pai. Também acabava por ser um Sim. pouco ausente por causa do problema dele com. Ainda nessa altura meu pai trabalhava, então meu pai nessa altura ele era bem ausente por conta de que ele tinha que trabalhar. Eu recordo-me, como eu estou a dizer, a minha mãe, conforme não ficava muito em casa, eu Sim. acredito que ela não aguentava aquela pressão de muita criança, adolescente, fazer comida, São todos filhos limpar. do mesmo pai e da mesma mãe. Eu e o Gabriel, sim, somos Ok. filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas meu pai tinha uns irmãos, e acabava que como meu pai trabalhava, quem, né, Acabava por provavelmente cuidar estava ali era. para Sim, sim, auxiliar, eras tu. era a minha mãe no caso, só que como ela ficava, assim, sempre na rua, não havia o contato da minha mãe. Então o meu pai ali, eu acredito que com aquela pressão toda, como eu volto a dizer, hoje sou adulta, e se fosse antes eu poderia falar isso de uma forma diferente. Porém, eu consigo avaliar a situação e entender, imaginar,
sabe? Ali na época, o desespero dele. Ele trabalhava, ele era cobrador de ônibus. Aqui em Portugal não há, é o próprio motorista quem Sim, faz a cobra. cobrança, exato. É isso, mas no Brasil há o cobrador, né? Uhum, Que recebe o pagamento no autocarro ou no sim. ônibus. Enfim. Então, meu pai fazia esse trabalho, era um trabalho que era bem estressante. Lá no Brasil, na nossa região, há muitos assaltos. Isso para justificar, assim, um pouco o estresse dele, a forma dele viver, né? Ele é um rapaz ainda, com 20 e poucos anos, e com toda essa responsabilidade o trabalho. Por outro lado, como era eu apenas a única menina, eu já desde essa época, 5, 6 anos, já tinha de lavar a louça e cuidar da comida e principalmente cuidar do meu irmão. Tinha os meus tios, eram adolescentes e meu pai quase não tinha um controle, Como é que tu porque fazias com a escola? Sendo que tinhas que gerir tecnicamente a casa porque o teu pai ia trabalhar e a tua mãe tinha problemas com álcool, era como é que era ser uma complicado. menina de 5, 6 anos e ter que gerir a Eu não, casa eu e ir para fiz, a escola? entrei no infantário, Infantário Santos Dumont, que é um orgulho eu ter passado por ali, que é um local com bastante referência na minha cidade. Santos Dumont é um escritor, né? Eu acredito que tudo faz sentido hoje. Ali passei por infantário, tive pouco tempo, porque como era essa vida muito, Muito né? corrida? Muito corrida, Sim. então eu praticamente não fazia parte do escolar, né? Uhum. Lembro pouco dessa época do infantário e do primeiro ano. Lembro que a minha mãe levava, mas era sempre essa, né, essa questão de depois se mudar. Aí, para chegar um pouco mais à frente, a gente vai entender um pouco mais desse assunto. Então, pronto, eu auxiliava meu pai. Eu lembro de eu pequenininha lavar as camisas do meu pai. Era um chão de terra, então ficava com aquela gola toda com poeira, né? Sim, manchada. Castanhada, Sim, sim, manchada, sim. suja. Então, meu pai me ensinou a lavar a gola da camisa dele ali no tanque. Eu lavava e auxiliava ele da forma que eu podia, mas eu, por outro lado, também era uma criança, não é? Então, na nossa região, eu vim de uma região muito violenta, com bastante casos de uso de droga, assassinatos. Era bem assim, lá nós dizemos frenético, Uhum, né? Era uhum. uma situação bem complicada. Então, ali eu achava tudo aquilo normal, né? Era Ou seja, tu pessoas. enquanto criança não percebias que vivias uma realidade um pouco diferente da dos outros. Não, ali ainda não, porque como a gente cresce naquilo, a gente entende que aquilo é normal, é natural, né? Torna-se natural você abrir a porta e ter um corpo. Ou a polícia ali, e aquela situação de violência que, né? Que eu Sim, acredito que eu sim, não preciso sim. entrar nos mínimos detalhes, né? Mas é violência de coisa de armas, de droga, gente drogada, briga, facada, né? Esse tipo de situação. Era o meu entorno, sempre foi a minha realidade. Por outro lado, o povo brasileiro é um povo muito receptivo, é um povo muito alegre. Eu Uhum. tenho essa personalidade, como você disse, de ultrapassar. Acredito que também vem muito daí. Eu convivi com pessoas que eram sofredoras e mesmo assim sorriam. E mesmo assim tentavam levar o dia a dia, Não a vida à deixavas as frente. adversidades da vida impedirem com que seguissem, não É, é? isso. Então eu acredito que ali foi uma escola para coisas não muito boas, mas eu acredito que observando aquilo tudo é melhor ainda, sabe? Porque você vem ali. Eu gosto muito do significado da flor de lótus. Eu tenho várias tatuagens com a flor de lótus porque ela significa que você pode crescer e florescer mesmo a meio à lama, né? Mesmo ao meio à sujeira ou, né, aprofundada, a raiz dela aprofunda na lama. Então, eu acredito que todos nós podemos. E toda essa história, toda essa região pode ter me dado essa. Ai, perdão. Deu-te essa força para seres a Isso. mulher que tu és hoje, não é? Sim, para poder Porque ser continuar. criança e ver naquela realidade que apesar de difícil tu conseguiste ver a parte boa. Sim, então ali eu enxergava, entendia a situação. Foi mais complicado mais para frente, né? Ali, aí pronto, meu pai trabalhava e eu fazia esse trabalho. Meu pai, infelizmente, naquela época era todo mundo, era as droga, era álcool, bebida. Os vizinhos, como eu disse, eram pessoas também sempre muito animadas e pessoas boas Uhum. pessoas, sabe? E, infelizmente ele acabou caindo, né, ali na armadilha e acredito eu por situação, sabe? Nem sempre na vida a gente é forte e tá tudo bem. Não é porque ele errou, não é porque eu também já errei, não é porque às vezes a gente cai num mar que não é legal, que a gente não vai ser ninguém, ou que a gente não vai poder chegar lá na frente e refazer aquilo, a vida é longa. E sempre vai haver um novo dia e uma nova oportunidade, né? Então, naquela época, acredito que não foi um bom momento e meu pai, infelizmente, se afundou, né? Ali na bebida e nas drogas e tal. E eu tinha uma tia, que era irmã da minha mãe. Essa tia morava em outro bairro e muitas das vezes quando a minha mãe saía ou quando ela ia passar dias fora, ela costumava me deixar na casa dessa tia. E então quando eu ia pra lá, essa minha tia tinha um marido, né? E ali foi aonde eu comecei realmente passar por coisas que eu acho que nenhuma criança deve passar.
Porque eu acredito que o esforço de trabalhar, de auxiliar o meu pai, de estar ali, lavar uma louça e auxiliar no serviço doméstico, eu acho que faz parte da gente e toda criança Sim, deveria, toda criança participa nas tarefas, pronto, de casa, né, sim. para ativar a responsabilidade e outras coisas. Porém, ali começou o que eu acredito que foi o que mais me atrapalhou na vida durante toda a minha trajetória até hoje, que foi o abuso sexual. A minha tia tinha um marido, né? E Com quantos anos é que tu foste viver com a tua tia? Só para termos eu assim não, um eu não contexto. vivia com ela, mas basicamente estava sempre na casa dela, sabe? A minha tia Entre era a uma casa do teu pai válvula e a casa do teu pai, de ok. escape. Ok. E era louco, é louco até lembrar disso, porque nessa mesma casa, imagina, se eu vejo uma foto dessa casa, eu tenho dois sentimentos distintos. Porque eu amo muito a minha tia, ela é uma pessoa que nunca vai sair do meu coração e da minha memória, porque realmente quando eu tava ali, ela me dava muito carinho. Eu não posso dizer se ela sabia ou se ela fazia parte daquilo, sabe? Não acredito nisso, conhecendo o ser humano que a minha tia era. É. Porém, não posso negar que toda a gente sabia que ele já era uma pessoa assim. Então eu digo pra você que tá aí, que ama seu filho, que ama sua filha, que tem amor na sua família, se você sabe que tem alguém na família que tem essa predisposição pra pedofilia, eh, afasta. A gente não precisa condenar, como eu disse, toda a gente merece um tratamento, toda a gente merece uma nova oportunidade. E se a pessoa entende que ela é doente, que ela tem um problema com isso, ela deve ser tratada, né? Mas se você sabe que, ou tem dúvidas, não deixa, não deixa, né? Lá no Brasil se diz que a ocasião faz o ladrão. Então, não permita, porque é uma dor que a pessoa pode simplesmente carregar pela vida toda e você pode destruir o futuro do seu filho só com esse simples ato. Só tocando um pouco no que tu disseste agora, Cris, é muito importante falar sobre isso porque, por exemplo, na cultura angolana, que é de onde eu sou, nós temos muitos tios que fazem pequenas brincadeiras de dar um beijinho à sobrinha, pegar no braço, pegar no rabo, e são pequenos sinais que nós temos muitas das vezes de estar de olhos abertos, porque uma coisa é brincadeira, outra coisa é tocarem nas partes íntimas das crianças. Sim. E há uma tendência, pode ser sem querer, nós normalizamos aquilo, ou dizemos, não, é tio, está a brincar, mesmo sabendo que existe uma maldade. Então acho que é muito importante falar sobre isso, porque quanto mais cedo nós alertamos as crianças que têm que saber cuidar-se, não deixar qualquer pessoa toque, fale, e fala com os pais sobre isso, e os próprios pais conversarem com os filhos. Então é muito importante mesmo tocarmos nesse assunto. Sim, porque eu peço para que os pais, ou se não for os pais, as pessoas responsáveis, as pessoas em Sim, volta, sim, sim, sim. prestem atenção nisso. Porque a criança, muitas das vezes, ela não vai contar. Não percebe Porque também. até na Sim, verdade sim. ela não tem noção que Uhum, aquilo que está uhum. acontecendo é mal. Eu lembro, eu me recordo perfeitamente, eu ainda tenho 31 anos, então são coisas que não fazem assim, né, tanto tempo, então Sim, eu consigo lembrar perfeitamente das coisas. Eu lembro que o meu tio, não vou falar assim, né, a coisa como deve ser, mas quem entende vai entender o vai que eu perceber, quero dizer. sim. Era de uma forma assim, nós brincávamos, tinha outras crianças e essas outras crianças da família também passaram pelo mesmo, e ele estava ali sempre num cômodo da casa, meio que escondido. Então, por exemplo, era um corredor e tinha os quartos. Então, nós passávamos a brincar, correndo assim, e ele pegava um e trazia para dentro do quarto. Ali ele estava com uma coisa pronta e Então não eram só meninas. Não, era qualquer não, criança. sim, eram as crianças que tinha ali. Que estavam disponíveis, no fundo. Aqui ele conseguisse Sim, sim. trazer, ele fazia. Ele nunca houve o ato da penetração, né, ele Ok. não era, ele era molestador, porque há a diferença, mas não há a diferença na dor e no sentimento de uma pessoa. Hoje, quando eu olho para o olho de uma criança, uma coisa tão inocente que não tem noção do que aquilo é, a pessoa usar uma inocência por um prazer momentâneo, para mim é uma coisa Pois horrorosa. o dano pode não ser físico, mas psicológico também. É. A dor é mesmo, é É igual. imenso, é. Sim. Então, ele trazia e aquilo já estava pronto, e ali ele fazia, a gente, pegar, passar no rosto, era coisa assim, tipo, ele segurava a gente. Eu lembro de querer, sabe, sair, porque eu não gostava daquilo, principalmente hoje eu sou uma pessoa, você me conhece um pouco, Sim. sabe que eu não gosto muito de abraço, e alguém me aperte. Se alguém me apertar e me segurar, eu me sinto Isso extremamente faz assim. parte do trauma que tu Sim, sofreste. isso faz parte dos gatilhos, né? Mas que tu dizes que achas que a tua tia, nessa altura, não sabia do que acontecia. Tu não culpas a tua tia por isso também. Não. Mas onde é que ela estava quando vocês crianças estavam em casa a brincar e o teu tio tinha tempo de preparar isto e aliciar-vos? É assim, Porque é uma pergunta que
pronto, ela é mulher, está em casa, vocês são Sim, crianças. ela tava ali, tava na cozinha e fazendo ali as coisas dela e pela casa, como uma mulher, uma dona de casa, né? E ele era momento, sabe, Rita? Era tipo coisa muito rápida. Ele não Ok, ficava ali com a gente fazendo aquilo sim, por muito tempo, a não ser a uma vez ou outra quando dormia. Às vezes eu acordava de madrugada e sentia que ele estava mexendo, sabe? Mas nessas horas era uma coisa muito rápida. Tipo, eu pregava, aí pegava aquilo e fazia sim. assim, coisa, e já soltava a gente, entendeu? Aí eu lembro que eu saía meio tipo. O que que foi isso, né? Tipo, o que que aconteceu? Mas pronto, eu voltava a brincar e pronto. Nessa época que eu me recordo que eu deveria ter, eu já fiz uma regressão, não propriamente bem feita, até porque a psicanalista, salvo erro, que fez, ela disse que era uma coisa muito profunda e que quanto mais eu tentasse, era pior e às vezes eu poderia ficar presa naquilo, né? Tem muito isso Sim. eu não sei se é Só para dar psicanálise. contexto, quando uma pessoa faz uma regressão, é tecnicamente voltar ao passado para tentar lembrar-se das coisas que já aconteceram, não é? Foi Sim, mais ou menos isso que tu sim. fizeste. Porque lembrança de memória, mesmo Sim, de imagem, eu tenho aí por volta dos 5 ou 6 anos. Mas acredita-se que pelo contato, né? Isso pode já ter acontecido bem antes, né? Já ok. poderia ter vindo a acontecer bem Acontecer antes, antes, sim. né? E então foi assim, e eu fui passando por isso, até chegar à altura, eu recordo-me bem como se fosse mesmo agora o dia que eu tomei conta daquilo, tipo assim, o que que é realmente aquilo, sabe? Foi o pior dia, Quando assim, tiveste consciência de que a brincadeira que o teu consciência. tio fazia contigo, com os teus primos, não era uma coisa normal. Não, eu sabia que não era legal, só que eu não tinha noção do porquê. Imagina quando você conhece o lado sexual da Sim, vida, sim. aí você entende. Aí eu parei e falei assim: ah, então quer dizer que ele fazia isso pra sentir isso, por esse prazer, Com que idade por é que esse tinhas sentimento. quando tiveste essa noção? Uns 12 12 anos. anos. Ok. Tinha por volta dos 12 Mas anos. antes disso, Cris, chegaste a comentar com alguém o que Eu não acontecia? lembro, Rita, não Não te lembro, lembras? não lembro. Não lembro se, eu lembro de eu reclamar, assim, falar com a minha mãe que, tipo, não gostava do tio, né, e que ele fazia aquilo, e eu lembro do meu desconforto, próximo a ele. Ok. Então, é isso que eu quero dizer, sabe, às vezes fala assim: "Ai, mas ela não falou nada", mas gente, às vezes a criança, ela fica tão perdida dentro da própria cabeça, e eu acredito que vai de um lado de não ter alguém, assim, de ficar: "Olha, tal toque não Não pode, pode, tal, exato. né, tal E lugar não também pode". o tio, porque imagina, eu acredito que quando ele fazia isso com vocês, ele pedia vocês não dizerem também, ou Sim, não? sim, E sim. tentava Ele fazer falava que era parecer que era brincadeira, você usou brincadeira, um que era uma coisa termo, normal. sim, você usou um termo Porque muito infelizmente as assertivo. pessoas que fazem isso têm a noção que estão a errar e tentam aliciar a criança. Sim, No ele falava fundo que era também, brincadeira, que a sim, gente estava sim. brincando com o patinho. Ele falava, estava brincando com o patinho ou com o piu-piu, Uhum. que era o patinho. Então, e ele tinha, né, tipo, na época tinha aqueles bichinhos da Sim, Parmalat, sim, né, e sim. tinha aquele patinho da Uhum, Parmalat, então uhum. era brincar com o patinho. Então, se a criança fala pra pessoa, o que que o tio estava fazendo com você? Tava Para brincando brincar com o comigo, patinho, sim, tava sim, brincando com o sim. Ou patinho. seja, por mais Então, que tinhas noção que não era certo, mas é, como havia eu, essa conversa, gerava, eu só o que eu tinha era um sentimento de não gostar muito dele, eu lembro uhum. assim da época, sabe? Mas gente, a criança ela esquece, a criança é Sim, quer inocente. dizer, A criança foi sim, ali, sim. brincou, depende, né? Tem muita criança que é mais esperta, tem Uhum, criança que é mais ligeira. Mas eu lembro que na época foi mais ou menos por aí, não era só eu, tinha primas uhum. e também outras pessoas que eu não preciso dizer, porque eu Sim, não sim, sim. quero Expor, expor as exato. pessoas, assim, não é a vontade delas. Então, esse fato foi acontecendo, e ali, como eu te disse, por volta dos 12 anos, foi que eu já era maior e eu já tinha outras responsabilidades, já tinha passado por algumas outras coisas, e ali eu dei a entender o sentimento. Naquele dia, naquele exato momento, eu passei a ter nojo de mim própria. Foi muito complicado porque a minha cabeça bagunçou assim extremamente. Eu acredito que tanto pela fase da adolescência, da pré-adolescência, que já é uma fase complicada, né, com os hormônios, Sim, e já por sim. não ter aquele apoio. A minha mãe, cara, é muito complicado falar da minha mãe, porque eu também hoje eu entendo a minha mãe como vítima do alcoolismo também. A minha mãe também, na adolescência dela, também passou por uma situação parecida. Minha mãe também foi vítima de estupro. Então, não justifica, até porque hoje entendo tudo que aconteceu comigo e você me conhece, eu tento proteger os meus filhos Ao da máximo, melhor sim, maneira que eu sim. posso. Claro que tudo pode acontecer e a gente também falha, porém, o máximo que eu Uhum. posso, eu tô sempre junto deles. Eh,
Então, a minha mãe é um ser humano incrível. A minha mãe é uma pessoa com um coração que nunca vi igual. Eu nunca vi minha mãe metida em confusão, eu nunca vi minha mãe metida em fofoca, eu nunca vi minha mãe mexer com o marido dos outros. A minha mãe estava sempre no bar, mas toda pessoa sempre respeitou a minha mãe. A minha mãe é muito conhecida, extremamente conhecida e querida na região onde a gente mora. Acredito que a falha dela conosco vai além daquilo que eu posso dizer, ou aquilo que eu posso julgá-lo. Então, ela ali na época, né, minha mãe tentava fazer o que podia por mim, mas ela sempre estava na rua. Então ela É incrível, Cris, com que tu passaste desde a infância até a adolescência, tu consegues falar sobre a tua mãe com muito carinho. Com Não, eu muito amo carinho a e muito minha mãe, eu respeito. tenho muito respeito por ela, e eu respeito quem a minha mãe é, como eu disse, a minha mãe é um ser humano incrível, e eu digo isso até pelas pessoas que às vezes têm, pessoas que são vítimas do alcoolismo em casa, às vezes a gente olha pra pessoa e a gente sabe que a pessoa não é aquilo, sabe? Só que infelizmente o vício da droga, da bebida, ela às vezes vem pra destruir. E falando em Deus novamente, que eu sou uma pessoa que sou extremamente grata a Deus, porque eu acredito que durante tudo isso foi ele quem me sustentou e me deu todo esse pensamento e me ensinou a perdoar. É, eu acredito que o maior projeto de Deus é a família. Então, o maior projeto para a destruição do inimigo é exatamente a família. Porque ele destruindo a família, ele destrói Sim, todas as destrói o ser humano, pessoas, sim, né? Todos sim. os membros da família são destruídos quando uma família é destruída. Então, a minha mãe naquele cenário, eu acredito que desde sempre ele fez de tudo para tentar fazer com que hoje eu não estivesse aqui falando isso para vocês. Uhum. Isso não, né? Porque é projeto de Deus também e isso tudo ter acontecido para que hoje eu possa estar aqui falando de verdade para as pessoas E aquilo não que a só gente motivar sente. outras mulheres que passam pelo mesmo e É. acham que a sua história vai se definir por causa desses acontecimentos. Não, é Não, possível não. mudar a rota, é possível crescermos, amadurecermos e mudarmos a nossa vida. Sim. Pode me arranjar um lencinho, por favor? E aí, é, então, voltando ali aos 12 anos, né? Uhum. Então, eu criei essa revolta e eu já praticamente fazia tudo sozinha, morava sozinha e Com dentro de 12 casa, anos. e praticamente, né? Não, Sim. não tinha muito auxílio de muitas partes. Só vou voltar um pouco atrás para vocês entenderem a fase dos 12 anos. Com 9 anos, o meu pai efetivamente se separou da minha mãe e o meu pai foi morar numa cidade chamada Paraná, num outro estado do Brasil. E quando meu pai foi morar nesse estado, ele levou o meu irmão mais novo, que, óbvio, né? Como a gente passou por tudo isso, eu era o pilar do meu irmão, né? Claro, Era só sim. 2 anos de diferença. E o meu irmão veio ficar assim, doente, né? Não tava bem. E o meu pai foi pro Paraná com os irmãos e o meu irmão, e eu fiquei com a minha mãe. Mas o meu irmão começou a se sentir assim, e o meu pai acabou por me buscar também. Uhum. E eu fui pra esse estado também com o meu irmão. Infelizmente lá o meu pai afundou ainda mais naquilo que veio ser a desgraça da vida dele naquele momento, e nós efetivamente ficamos sozinhos. Ali também eu tenho recordações de alguns abusos, porém eu não consigo ter recordação da pessoa, sabe? Ok. Também morava ali com muitos homens, né? E meus tios na época ainda eram jovens, adolescentes, né? Ocasião faz o ladrão mais uma vez. Então eu era a única menina. E eu, pronto, cuidava do meu irmão, ficamos ali na cidade do Paraná. E depois a minha mãe foi me buscar, porque a gente ali tava mesmo, era difícil a alimentação, né? Não tinha quem fizesse comida e tal. Então a minha mãe foi me buscar. Então você consegue enxergar que várias vezes a gente mudava de bairro, a gente mudava de cidade, eu mudei de estado. Então a escola tornou-se Era uma complicado, tu coisa não tinhas uma escola muito fixa, nem uma complicado. casa Quando eu assim. fui atrás de tentar ter um histórico escolar, eu não consigo ter um histórico completo, porque são inúmeras escolas e algumas escolas, quando você vai falar, olha, mas aqui você não trouxe o histórico, você veio Sim. de tal. Aí eu vou ver a tal, é outra cidade, é Tens de estar outro sempre aí estado. procurar Você tem para. que Sim, é fazer ali chato. bem uma árvore genealógica quase para conseguir o meu histórico escolar até o ensino fundamental, no caso. E então, depois que a gente veio do Paraná, meu pai entrou numa clínica de recuperação. Eu estava por volta dos 10 anos. Eu lembro quando meu pai chegou do Paraná e eu vi, foi uma cena assim. Hoje eu olho pro meu pai e eu falo como que Deus é lindo, sabe? E como a nossa força de vontade também, o meu pai foi também uma das minhas fontes de inspiração. Depois que tudo de ruim aconteceu, quando eu quis Uhum. dar a volta por cima, eu também olhei muito para ele, pela situação dele. Eu lembro desse dia que ele chegou lá do Paraná e antes de ser internado nessa clínica de recuperação, meu pai careca, eu lembro que ele foi na porta da escola me ver e ele me chamou pelo meu nome e eu reconheci ele pela voz, mas eu não consegui de forma alguma identificá-lo pelo físico.
como a minha mãe sempre estava na rua, minha mãe, fui morar com ela nessa casa, só que a minha mãe tinha um namorado e ela vivia sempre na casa dele. Então ali eu comecei a ter os meus primeiros empregos por volta dos 13, 14 anos. Eu fazia limpeza na casa de uma senhora, a senhora tinha uns 15 cachorros, uns 15 cães. E Todos. eu amo cães, gente, mas eu não gosto de limpar. E aí eu tinha que limpar, os cães viviam assim, vidas de príncipes, né, na casa dela. E aí eu cuidava e ela morava na mesma rua que eu para poder pagar a renda dos 2 cômodos onde eu morava com a minha mãe, que tinha um valor na época de R$ 150 na Ok. época. Então eu fazia isso e cuidava da minha alimentação e ali no bairro eu andava, todo mundo me conhecia, eu ia fazendo coisas, sempre ajudando as pessoas do meu jeito, sabe, que você conhece um pouco. Então, andando sempre, conversando com as pessoas, todo mundo me conhecia, ali eu fui desenvolvendo e infelizmente caí ali, como eu já te disse, a questão das coisas ilícitas ali no meu bairro, na minha cidade era muito normal, ainda mais no mundo onde eu vivia. Ali passei por uma fase com essas coisas também, eh, e sofri infelizmente um estupro com 14 anos, Novamente. por uma pessoa desconhecida. Eu digo estupro e eu acredito que tem a questão de molestar e a questão do estupro. Então, uns Quando tu referes a molestar é quando não existe um toque Uma físico. Uma penetração. penetração, ok. Isso. Estupro é quando existe a penetração. Ok. Exatamente. Então, ali um dia, uma colega minha tinha pego uma roupa emprestada e eu fui até a casa dela Para buscar a pra roupa? buscar a roupa. Sim. Então, eu morava aqui nessa esquina, tinha aqui um cemitério, e nesse cemitério tinha umas ruas que cortavam, e atrás, depois que passava essa rua, já era a casa dela, assim, era coisa de muito pouco Um espaço. pouco tempo, sim. Era muito perto, tipo 3 minutos andando. Ok. Mesmo perto. Então eu saí de casa, fui à casa dela, cheguei na casa dela, peguei o que eu tinha de fazer, diz adeus e vim embora. Não vou referir muita coisa porque Não, não precisas entrar em grandes detalhes, não é em só. questão da Percebes, sim. pessoa em si, sabe? Não vale a pena. E quando eu voltei, quando eu retornei, essa pessoa estava próximo na rua e me observou, cheguei até a cumprimentar essa pessoa e eu vim andando de volta para casa. Eu senti, sabe, assim, o meu coração ficou aflito quando eu dei as costas. Me deu uma aflição, assim, eu falei, Deus, sabe, parece que eu previ que aquilo ia Ia acontecer. acontecer. E aí eu vim andando e quando eu ouvi o barulho da bicicleta andando mais rápido, vindo atrás, eu logo olhei para trás e vi aquela mesma pessoa que me fez ter aquele Aquele sentimento naquele sentimento. Isso momento. foi à noite, já Era era ao tarde. entardecer, não era tarde da noite, não. Era assim, 5 da tarde, 6. entardecer, Uhum. por volta das 6, das Uhum. 7, assim, entardecendo. Não Uhum. estava 100% escurão, mas já estava Já escuro. estava escuro. E aí eu vim e senti a bicicleta e aí comecei a andar um pouco mais rápido, aquela aflição, aquela agonia. E quando ele chegou perto de mim, eu só lembro de olhar para o lado, ver quando a bicicleta chegou mesmo ao meu lado e a mão com um pano no meu nariz. E ali quando eu acordei, já Já estava tinha acontecido. não, o ato estava a acontecer na rua do lado, que era a rua onde dividia os 2 cemitérios, porque eram 2 cemitérios, então ali tem uma divisão, uma rua. E quando eu acordei, o ato estava a acontecer. A única coisa que eu posso dizer sobre o ato, que foi um ato, sim, extremamente violento. Extremamente violento. Eu saí dali, ele me soltou e falou, né? Obviamente, conhecia a minha família, conhece a minha mãe, sabia onde eu morava, e me conhecia a mim também. E falou que se eu falasse, né, o que poderia acontecer, era uma pessoa que fazia parte ali das coisas ilícitas do Sim, bairro. sim, sim. Então, realmente, o Era medo perigoso. O era medo tomou muito conta, tu não perigoso. conseguiste contar o que aconteceu porque. Ali eu não podia falar mesmo. Ali, quer dizer, talvez não, sabe? Mas enfim, naquele Por isso não momento. correr o risco naquele momento, porque realmente podia acontecer É alguma muito coisa grave. complicado. Foi muito aterrorizante aquilo que eu passei. Eu tinha passado por situações difíceis, muito complicadas, porém aquilo foi aterrorizante. Foi, Que foi num nível diferente, sim. sim, é outra situação. Então, eu saí dali, ele, né, efetivamente fez a ameaça e eu fui para casa, que fui andando coisa de 2 minutos. Atravessei assim a rua e entrei na minha casa que era na esquina. Ali toda aquela sujeira. Eu acho que é um momento que, cara, a pessoa que passa por isso não tem como a pessoa recuperar o seu psicológico.
sem uma ajuda, ou você tem alguém para te auxiliar. Uhum. Ali, para mim, a vida podia acabar. Eu lembro de eu tomar banho e para tirar toda aquela sujeira, tudo aquilo que ficou ali, né, em mim. E eu tomando banho e chorando, né, piosamente. Chorei muito, 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 mais do que a água que estava saindo do chuveiro. E minha mãe não estava em casa, não tinha ninguém próximo. E ali eu tomei banho sozinha, me limpei e continuei chorando por horas. E Uhum. até no outro dia eu não consegui comer, eu não consegui. A vítima acaba sempre por se sentir culpada. É uma coisa que depois eu percebi que é o erro, é o nosso erro, né? O erro da vítima é se sentir culpada. Sim, tu não tens culpa, Mas, ô tu não Rita, planeaste. é até complicado a gente falar ali no momento, porque não tem como, sabe? É uma situação extremamente complicada. Eu me compadeço e todas as pessoas, todas as mulheres ou homens, que isso também acontece com os meninos ou homens que passam por isso, se precisar a gente conversa, pode me chamar e a gente tenta conversar e eu posso explicar melhor quais foram as formas que eu consegui na vida evitar esses gatilhos, né? Porque os gatilhos vêm pro resto da vida. É uma situação muito complicada mesmo. E então eu tomei banho e chorei muito até no outro dia, eu não conseguia comer, o nojo, o pavor que eu sentia de mim. Eu acho que nem é questão de sentir que você é culpada, mas dá nojo, sabe? De Te você ter passado lembrares do por que aconteceu aquilo. daquela É pessoa. muito complicado, Tu chegaste cara. a conversar com alguém sobre isso? Uma amiga próxima? Não, eu vim falar disso. Eu vim falar disso praticamente 2 anos depois, a primeira vez, a primeira pessoa em que eu falei o que isso tinha acontecido. Foi muito forte, aquilo foi muito complicado. Naquele momento foi a primeira vez que eu questionei a Deus na minha vida. Eh, eu olhei para Deus e falei: "Deus, não fazia sentido eu viver. Pra que eu vim aqui? Qual que foi o sentido? Uma Isso menina aconteceu que comigo, nasceu, sim. e sofreu aquilo Uhum. tudo que eu já tinha sofrido, e a chegar naquele momento e ainda passar por uma situação tão complicada daquela, eu falei: "Deus, cara, não faz Não faz sentido, eu sentido, não quero sim. estar mais aqui, eu não quero, eu vou viver pra quê?". E ali naquele momento eu comecei a fazer uso de cocaína, eu tinha por volta dos 14 anos, pra efetivamente tentar o suicídio, né. Eu não tinha vontade de viver, eu também não tinha coragem de cometer esse ato de forma bruta, porque eu conhecia a palavra de Deus e, além de conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Não sei se a palavra certa seria coisa, mas Deus me perdoe se eu estiver errada. Foi muito presente sempre no meu coração, nos meus Uhum. pensamentos, me guiando em cada passo, sabe? Em cada sofrimento. Muita gente fala assim: ah, mas se tem Deus, por que que isso aconteceu? Se Deus existisse, isso não teria acontecido. Sim, eu sou grata a ele se isso aconteceu, para que hoje eu possa salvar outras vidas e fazer com que outras mulheres realmente respirem fundo e consigam erguer a cabeça, assim como eu fiz, e continuar vivendo, mesmo com esses gatilhos, e cada vez menos fazer com que eles sejam presentes na nossa vida. Não, Deus não está ali para evitar, ele não tem culpa do que o ser humano é capaz de fazer, ele nos deu a tal da liberdade. E cada um é responsável pelo ato que comete. A responsabilidade de que tem Deus na minha vida foi me consolar, ele foi o meu consolo quando ninguém mais estava lá, ele foi o meu guia quando eu não sabia mais o que eu fazia, ele sempre esteve comigo em todos os momentos. Então eu realmente sou muito grata a Deus por eu ter conseguido ter chegado até aqui. E então, eu questionei a Deus naquele momento e comecei a ser o suicídio inconsciente, que se fala, né. Porque o álcool, ele é um suicídio O inconsciente, álcool, as drogas, as tudo foi drogas uma forma de te de escape de que escape, todas as sim. pessoas que são viciadas têm, e que atrás desse vício há sim uma necessidade de não viver mais. Porque quanto mais você usa, quanto mais você bebe, menos vida você tem, porque Uhum, você se uhum. afasta da família, e Sim. aí você vai perdendo aquilo que te faz ter vontade de viver, né. Uhum. Então, eu ali tentei o suicídio, eu me lembro da última vez, eu usei, 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 usei muito, e eu estava na beira de um tanque efetivamente tendo uma overdose. Acho que naquela altura eu devia estar com uns 15 Uhum. para 16 anos, foi a última vez que eu usei e que eu tive essa Essa tal da overdose, porque overdose, ali sim. Deus falou comigo no meu coração tão poderosamente que eu não consegui Amém. mais, né. É muito complicado, porque eu sentia mesmo a Sentiste a presença. presença de Deus, sim, Sentia mesmo, sim. sentia. Não é ouvir, é É sentir, sentir, é um sim. sentimento que se faz uma voz, não é. Então, eu lembro que eu estava no tanque ali e a minha língua enrolava, porque o ato da overdose
é mesmo a sua língua parece que incha aqui dentro Sim, da sim. garganta, e aquilo incha tanto que te falta o ar, e a sua língua começa a entrar. Uhum. Porque você tenta deglutir e você não Não consegue. consegue, sim. Então, acaba sendo como é que se diz? Uma asfixia. Então, você acaba sendo asfixiado pela sua própria língua, não é? Então, eu tava ali naquela situação com 15 anos e eu não conseguia engolir. Eu forçava com que a língua Mas não, entrasse. não, não E aí dava. foi naquele momento que o Espírito Santo falou no meu coração: não vai acontecer. Você vai viver. Existe vida aí Foi no fundo uma segunda oportunidade de de mudar a tua viver, história, de de viver, mudar sim. a minha vida ali. Ali, naquele momento, depois que tudo aquilo passou, aquele ato passou, eu recuperei, né? E eu voltei para minha cidade nessa época. Nesse dia eu estava num morro, numa favela chamada Morro do Algodão, na cidade de Uhum. Caraguatatuba, que é litoral da minha cidade. Eu havia saído da minha cidade perto da minha família porque o meu desejo efetivamente era cometer aquele ato. E eu não queria Sim, ninguém sim. próximo, sabe? Uhum. Então eu saí e fui para essa cidade e ali aquilo aconteceu e eu voltei para casa, mas com aquilo tudo na cabeça e aquilo ficava tudo muito louco na minha cabeça, várias informações, vários pensamentos e Deus ao mesmo tempo, sabe? Sim, Muito sim. confuso. E eu voltei para casa e ali eu morava numa casa onde era uma casa que era abandonada, mas era uma casa muito boa, e eu entrei ali para morar naquela casa. Tinha uma vizinha que era muito querida e eu também sempre tive o dom de ser querida com as pessoas, porque eu acho que gentileza gera gentileza e nós não somos ninguém sem o outro, né? Não é se doar demais e deixar de viver pelo outro, porém, né, nós estamos aqui um pelos outros. E ela era uma querida comigo, conversava e me chamava, ô vizinha, não sei o quê, pelo muro, Uhum. e já era uma senhora, eu adoro senhoras, pessoas de mais idade, São muito eu sou queridas, sim. apaixonada. Afetivamente, talvez pelaquela necessidade de ter, né, a mãe, a avó, que eu não Uhum. tive vó Não tiveste também, presente, sim, os meus sim. avós faleceram, eu era muito nova. Então ali tinha essa vizinha e eu fui me recuperando e quando eu estava morando nessa casa ainda já não mexia mais com essas coisas, já fui trabalhei em padaria, Uhum. trabalhei vendendo assinatura de revista. Sempre foste assim enrascada, no fundo. Sempre Gente, tudo deste que teu jeito. aparecia honestamente que eu Uhum. poderia fazer. Eu Fazer se acredito que quiseste, o sim. ilícito não é que não era honesto, mas de primeira era a minha única válvula de escape, Sim, porque eu sim. era uma adolescente, não tinha Uhum. emprego, né, e não Então, também não tinhas nenhum guia, não tinhas não como. tinha outra Sim. coisa. Então, Normal. e foi por um tempo, né. E depois eu comecei a trabalhar em padarias, como segurança em estacionamento, seguranças em baladas e tudo. Já vendi cachorro-quente, Fez depois um quando eu pouco era tudo, mais no velha fundo, sim, sim, sim. churrasquinho, que no Brasil fala que é uma espetada de carne, a Uhum. gente vende na rua. Então, limpezas, assim, eu Fez um era pouco, muito sim, desenrascada, sim. então ainda sou até hoje, graças a Deus por isso. Sim. E aí eu comecei a fazer uma vida diferente, com mais percepção de tudo aquilo que tinha acontecido. Uhum. Eu acredito que também passou muito do peso dessa fase, eu acho que veio também dos hormônios, da adolescência, muito nova, não tinha ninguém para auxiliar, ninguém para Uhum. guiar. As pessoas que tinham próximo faziam coisas piores. Eu ainda era muito consciente, eu Sim. não fazia coisas assim extremamente absurdas. Uhum. Apesar de viver nesse mundo, eu sempre fui Tiveste consciência de conseguir separar as coisas, do não é? que é De ver errado, os do que é limites. muito errado. Muito errado. De ver os É, limites, no fundo, isso. sim, sim. Então, e fui ali sobrevivendo. Aos 16 anos eu conheci um rapaz que andava ali com a gente, próximo, e tive um relacionamento muito breve com ele. E eu não era muito de ter o relacionamento sexual. Eu ficava com os meninos, mas na hora eu, É. né? Até porque aquilo era um gatilho pra mim e eu não Sim, conseguia. ficaste traumatizada também, no fundo, Exato. eram. Então, aquilo acabou acontecendo e eu engravidei. Tinha 16 anos. Eu estava sentindo mal e fui fritar um hambúrguer ali na frigideira e aquele Uhum. cheiro me deu um Um enjoo enjoo. diferente. Eu não entendia muito bem o que era uma gravidez, mas eu senti que aquilo era Sim, diferente, aquilo era aquele algo enjoo. diferente, sim. E para resumir, fui até o hospital e ali fiz umas análises e tinha que buscar no outro dia. No outro dia cheguei na recepção e a recepcionista falou assim: "Você já tem filhos?" Aí eu olhei para ela, imagina eu com 16 anos. Mas gente, na minha região isso é extremamente normal. Tipo, uma menina com 16 Você anos já tem poderia ter filhos? até 3 já filhos. Então, ela me perguntou e eu falei: "Não, eu não tenho filhos". Aí ela falou assim: "Então parabéns, você tá grávida". Qual foi a tua reação? Como é que tu reagiste? Porque tu não namoravas com esse rapaz na altura. Que ele já Ficaram, era uma pessoa violenta. ou seja, ficaram, tu engravidaste logo. Eu namorava com ele já tinha em torno de uns 3 meses só.
Ok. E aí ela me deu a notícia, eu respirei fundo até a informação cair na caixinha, né? Eu, e ela, sim, você tá grávida, parabéns. Como é que tu te sentiste naquele momento? Ah, é um gelo, aquele frio na barriga, respirei, recebi a informação, Uhum. mas Rita, eu não tenho medo de muita coisa. As situações às vezes aparecem na minha frente, por mais desesperador que seja, eu tenho esse controle de Ter calma, respirar. respirar e ver como é que tu É, vais pronto, resolver. já aconteceu. E Sim. agora? A gente tem que pensar no melhor, a gente tem que focar na solução, jamais no problema em si. Quanto mais você focar no problema, mais difícil vai ser de você conseguir resolvê-lo. Então, eu respirei, e cara, para aquilo tudo que eu já tinha passado uma criança, apesar de ser uma Sim, eram menos dos responsabilidade, teus problemas, não é? né? Então, respirei, recebi a informação, obviamente, como um choque, eu não esperava aquilo naquele momento. E aí, voltei para casa, dei a notícia para ele não gostou muito e não queria que efetivamente isso acontecesse, porém também não vou entrar em detalhes, porque não quero expor e nem machucar ninguém com esse tipo de informação, porém não era uma coisa muito desejada naquele momento. E aí fui para casa quando a minha ex-sogra, foi também uma mãe, né, também na Uhum. minha história, ela soube, ela de pronto foi me buscar nessa casa onde eu morava sozinha. Me botou no carro e falou: "Agora você vai morar comigo". Eu falei: Boa. "Mas como assim, dona Às vezes Fátima? é isso que nós precisamos, de pessoas que nos deem força e garra, não é? Como Tu, no assim, fundo, dona tinhas 16 Fátima?" anos. Ela falou: "Não, você tá grávida, você não tem ninguém que te ajude, a gente vai Sim. lá, é meu neto, é minha neta, é filha do meu filho, e eu vou cuidar de você. Tudo bem?" E eu, né, graças a Deus, Sim, ufa, olha, gente, foi vou um até alívio. relaxar, porque foi naquela hora que eu falei: "Ai, alguém vai cuidar de mim assim, né?" Sim, sim. Ai, meu Deus, pronto. E aí fui, assim, cara, a Fátima fez, acho que pra ela nem deve ter essa noção, assim, de tanta diferença que ela fez na minha vida. A Fátima foi a pessoa que eu olhei e eu pensei: "Nossa, existe amor genuíno", sabe? A Fátima cuidava de não só de mim, era ela como ser humano, Sim. sabe? Ela, nossa, cuidava e eu engordei bué na gravidez, eu pesava tipo 45 quilos na época e eu acabei a gravidez com 70 e tal, então a gravidez da Carol eu engordei mais de Sim, mais 35 de tal quilos. quilos, sim. Foi coisa de quase 40 quilos Uhum. eu engordei na gravidez. E aí a Fátima, pronto, me cuidava, me deu amor e foi efetivamente a Fátima que eu falei a primeira vez sobre aquilo que me machucou tanto, que foi tão violento, que foi a questão do estupro. Sim. E ali eu lembro que deitada no colo dela eu expus aquilo pra ela, e ela me acalmou, ela me abraçou, ela cuidou, ali eu chorei mais uma vez, mas eu chorei um choro com acolhimento, né, com uma pessoa me acolhendo e sentindo a minha dor por mim, Tu ela sentiste segura aquela pessoa para tu conseguires contar o que realmente já tinha sim, o que acontecido. tinha acontecido, ela me cuidou, me deu carinho. Cara, ela foi peça fundamental, assim, não tem palavras às vezes pra definir o quão importante ela foi pra essa nova etapa, sabe. Ela foi mesmo muito importante, ela me ensinou a amar, a receber abraço, a receber toque, porque, eu realmente não conseguia, eu não confiava nas pessoas, Uhum. eu não acreditava que as pessoas realmente gostavam uma das outras ou que Sim. existia Tu não, amor. não recebeste isso também na tua infância, então é É, uma sabe. consequência do que tu viveste quando eras mais nova. Sim, por mais que eu tinha afeto do meu pai, da minha mãe ali, mas eu quero dizer de uma coisa contínua, Sim, sabe? Sabe, gente, o que que era é um cuidado família? Eu não diferente. sei se vocês têm família. Aquela coisa de você chegar em casa e receber aquele abraço, aquela coisa, ir pra escola. Uhum. Isso é que eu não tive, sabe? Você chegar lá e tá a mesa, né? Você Posta, sentar para posta, jantar. sentar na mesa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sossego, paz, sem gritos, sem porrada, sem, sabe, assim, esse Uhum. ambiente, eu não convivi nesse ambiente. Então, o primeiro ambiente com que eu convivi assim foi o ambiente da, A da Fátima, Fátima. sim. E também acredito eu por ser uma fase que eu tenho já mais memória, né? Assim. Então, mas olha, sem justificações, ali foi o momento que eu me senti muito bem. Então, eu passei por isso, e depois a Carol nasceu, eu ainda morava com a Fátima. Não foi uma época fácil em questão de agressão física. Eu tive esse relacionamento com o pai dela até o momento da descoberta da gravidez. Daí pra frente foi só pra baixo. Assim, mesmo de apanhar grávida, eu sofri uma ruptura da minha cesariana por conta do dia que eu cheguei em casa do hospital. Eu e a Carol ficamos internadas 8 dias após o parto. E a Fátima sempre esteve ali comigo. Ela sempre tentou me proteger, mas vira e mexe eu era vítima da agressão
por parte dele. Ela, Mesmo estando grávida da tua mesmo primeira estando filha. grávida ou pós, Mas porque no ele resguardo, negava a gravidez? Não aceitava? ele é uma pessoa que eu acredito que tem problemas psiquiátricos. Ok. Então, não tinha autocontrole naquilo, não sabia lidar bem com a Uhum. situação. Também, ô Rita, eu não sou de julgar as pessoas pelas atitudes delas. Eu acredito que as consequências vêm para cada um. Eu também já paguei pelos atos errôneos que eu Uhum. cometi, que eu não sou nenhuma santa, estou muito longe disso. E cada um paga aquilo que faz e não é depois, é aqui mesmo. Então, eu entendo, eu prefiro entender as pessoas e afastar, simplesmente, não ficar julgando ou massacrando ainda mais, porque eu tenho medo, sabe, de falar assim: "Ai, um desgraçado", com perdão da palavra, isso e aquilo, e infelizmente ele ter algum problema por trás daquilo não tratado e que possa piorar ainda mais e eu Tens levar. empatia, no fundo, pelas pessoas, sim. Sim, e Mas sempre acabar no lugar dos levando ele ao outros. fundo do poço, Sim. realmente. A não ser a pessoa que cometa uma maldade que realmente, porque tem pessoas que realmente são maldosas. Uhum. Mas, de toda forma, há meios com se fazer com que as Ou seja, pessoas. tu acreditas que a violência que ele praticava contra ti era uma coisa inconsciente? Às vezes, sim, vai um pouco do caráter, mas eu Sim, mas acredito que não ele era. também possa ter alguma coisa no passado, na Uhum. infância, porque às vezes, como eu já disse, acontece coisas com as crianças que, por mais que eu tô falando de uma mãe, que é a Fátima, que era uma mãe super protetora, mas Fica, é infelizmente trauma, o trauma fica. alguma coisa Sim. pode ter acontecido no momento que ela não pôde estar, não é? E não, também não é culpa dela. E aquilo Uhum. pode ter gerado esse tipo de aversão nele contra as mulheres. Ok. Pronto. Se ele merece ser preso por isso, se ele merece, não sou eu quem vou Quem vai julgar. dizer, tu não vais Na julgar, sim. época eu ia à delegacia, eu ia à esquadra, eu fiz os boletins de ocorrência, não foi legal, ele me agredia, ele com certeza tem que pagar por aquilo que ele cometeu, mas entende que não sou eu que vou estar aqui hoje massacrando ele, entende? Depois, como é que foi o processo da gravidez? Bem Tiveste a Carol, complicado. como é que correu? Foi bem complicado. Eu morava efetivamente com a Fátima na época e ele também, ela colocava ele pra fora, mas ele voltava, estava sempre ali, era a mãe dele, era a casa Sim, sim, dele, era a sim. família dele. Porém, ela me acolheu e tentava com que ele ficasse longe e todas as vezes ele vinha, talvez por ciúmes da mãe, vamos imaginar, Sim, né? sim. Por ciúmes Pode da ser, mãe, sim. me proteger Não e proteger ele, abandonar sim. ele, né? De alguma Sim. forma assim, eu não sei como é que a cabeça da pessoa funciona. E aí, pronto, a gente foi passando por isso, a Carol nasceu, no dia que a Carol nasceu, eu levei os pontos da cesariana, foram 8 dias internado, quando eu cheguei em casa, eu entrei numa discussão com ele pelo fato dele ficar na rua, né, e com a molecada, ele era muito moleque, né, de ficar na rua, atrás de coisa que não interessa e não leva ninguém a lugar nenhum. E eu entrei numa discussão com ele, a gente tinha acabado de nascer uma criança, né, Sim, tu não tinhas suporte da parte de dele. jeito Sim. nenhum. E aí entrei numa discussão com ele, lá no Brasil nós temos um pacote de fraldas para criança chamada Sapeca. Aqui também eu já vi de outra marca. Uhum. É um pacote comprido, com bastante fralda, então ele é grande, ele é bem comprido. Então quando você pega numa ponta dele, ele dobra a ponta e isso leva o peso, Sim. certo? Eu na discussão com ele, amamentando a menina aqui, ele veio com aquele pacote e deu na minha cabeça. Com a pressão, o ponto abriu da cesariana. E aí eu tive que ser levada, né, para o hospital, fui para o hospital fechar aquilo, minha barriga encheu de gases, porque se você não é mãe ainda, se você fizer uma cesariana, ou mesmo o parto normal, assim, a barriga enche de gases e são Sim. gases extremamente doloridos. Dói muito, você pensa que você tá com um infarto, você tá morrendo, alguma coisa do Uhum. gênero. E aí fui pro hospital, me cuidei, pronto. Depois a Fátima sempre ali, quando podia. O irmão dele também foi uma pessoa também que sempre deu muito apoio. Foi o irmão dele que deu o nome para minha filha mais velha. E eu tive o apoio deles em tudo, da família Mas dele. quando é que tu saíste dessa situação? Isso não é uma situação boa de se viver. O pai da tua Não, própria filha era maltrata-te. muito complicado. E por outro lado, eu tinha medo de ir para casa do meu pai, que nessa época o meu pai já era casado, meu pai já tinha a Já vida tinha dele, refeito a vida dele novamente, sim, já sim. tinha a vida dele ali bem fixa, eu já tinha nascido outros irmãos meus, e ele estava casado lá com a minha madrasta, que está com ela até hoje. Só que eu tinha medo de levar essa situação para o meu pai e o meu pai Sim. acabar me defendendo e acabar destruindo a vida dele novamente, sabe assim? Ou seja, novamente, uma pessoa maltrata-te e tu ainda consegues ter empatia. É, porque eu não queria. Meu pai estava bem, ele estava reconstruindo a vida Uhum. dele e eu conseguia ter essa noção. E eu conseguia ter a noção também de que se eu engravidei, se aquilo aconteceu comigo, Era uma eu tinha responsabilidade tua, no fundo, sim. responsabilidade, no fundo, sabe? Então, apesar de que ele poderia me auxiliar, né, ok, mas a responsabilidade era minha, eu já era bem grandinha. Eu não era Sim. adulta, mas eu era Já adulta o eras grande, suficiente sim. para entender aquilo. E aí o meu pai
é, não queria levar aquilo pro meu pai, porque eu tinha medo do meu pai me defender e acabar fazendo mal pra ele Sim, e sendo mal pro meu pai da mesma forma. Então eu sim. não levava isso muito lá pro outro Uhum. lado. E eu tentava me virar de várias formas, com a Fátima me ajudando, só que, cara, era uma situação muito perturbadora, porque eu via ela se sentia mal, ela passava mal, o irmão dele me defendia, o pai dele me defendia todos nós, porque ele era agressor e agressivo com todos, não era Uhum. só comigo, era com o irmão, com a mãe também, agressão física também, então era complicado conviver. Ele parecia mesmo uma pessoa que tinha bipolaridade ou até uma esquizofrenia, assim, vamos falar E assim, quando é que tu sabe? deste volta a essa situação? Quando é que você chega, já não quero mais viver Eu isso? sempre tentei dizer chega, só que ele ia muito atrás. Eu saía de casa, ele ia atrás. Quando a Carol estava com por volta de 1 ano, e isso eu não tinha relacionamento com ele, tá? Não tinha relacionamento nenhum. Convivia pelo fato de eu conviver com a mãe Com a mãe, dele. estás na casa da mãe dele, então Eu eras obrigada a trabalhava, conviver, sim. comecei a trabalhar numa empresa que a dona dessa empresa era uma faculdade muito conhecida lá na minha cidade também. Uhum. E tive essa oportunidade, trabalhei com serviços gerais e com administração, com auxiliar de administração também. Apesar da pouca escolaridade, foi uma boa oportunidade. Sim, E eu sou de agarrar todas as que são oportunidades. dadas, sim. Então, ele ia atrás no trabalho. Eu trabalhei também de atendente de telemarketing. Quando eu saía da empresa, eu, do nada, assim, quando eu via, eu tava no chão, ele vinha, me puxava por trás pelos cabelos, me jogava no chão, pisava na minha cara, dava chute na minha cara. Então Eu quando é que tu, Cris, eu quero perceber quando é que tu Sim, decidiste, eu porque já era uma tinha situação saído, horrível. eu já tinha dado Então tu chega. saíste da casa dele mesmo assim, ele continuava a ir atrás de Sim, ti, sim, é o que eu tô dizendo, eu já tinha saído da casa da mãe dele, da casa mas era dele, na mesma cidade ainda? era mesmo bairro, e eu não tinha como, eu não tinha outro suporte além da Fátima pra cuidar da Carol, eu poder trabalhar e a gente sustentar a menina. Como é que tu te desprendeste? Como é que foi? Calma, vou Quero chegar lá ouvir. rapidamente agora. E aí, eu, pronto, trabalhava, ele andava atrás, botava fogo nas minhas coisas, entrava na minha casa, botava fogo em tudo, era extremamente tóxico. Um belo de um dia, numa dessas idas ele à minha residência, eu chamei a polícia e um vizinho quis dar um basta, porque as pessoas em volta também Viam a ficavam, situação e não as pessoas compactuavam, tentavam sim. ir atrás dele, brigavam com ele, e gerava sempre porrada, era Uhum. sempre muito complicado. E aí um vizinho entrou no meio e falou que naquele dia ia matar ele, né? Porque ele entrou e me Não tinha nenhum bateu. nível de parentesco contigo, era só uma pessoa Não, que viu a era o situação e vizinho. Eu queria morava ajudar. numa casa onde era uma viela e tinha várias casas do mesmo Uhum. dono, sabe? E aí o vizinho do fundo ouviu tudo e pronto, Sim. foi lá me defender. E aí eu chamei a polícia e liguei pra mãe dele. Eu falei, olha, assim, o vizinho tá armado e vai pegar ele, Sim, porque sim, vai ninguém acontecer aguenta alguma coisa mais má, essa sim. situação. Corre aqui, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Bateu Deus, um o que que eu desespero da faço? situação, Gente, é assim. desesperador, porque você não quer o mal daquela pessoa. Uhum. Eu só queria Que ele parasse, que no ele se fundo, sim. tratasse, cara, se trata, se cuida, Uhum. sabe? E para de fazer mal pros outros e assim mesmo, porque no fundo a pessoa também sofre, a pessoa Sim, passa por sim. isso, ela também sofre. E a mãe dele, nossa, se acontecesse alguma coisa, imagina, sabe? Ia ser uma desilusão para toda a família Uhum. dele. E ali eles vieram e naquele dia ela falou pra mim assim, Jê, será que você não tem uma pessoa longe, uma família, dá um tempo, sei lá, por nós, sabe? Porque a gente procurava uma maneira de sair daquela situação. Sim. Assim, próximo, mas que fosse mais distante para que a gente pudesse se livrar disso. E eu falei, olha, Fátima, eu vou ver o que que eu consigo e vou sair da cidade por um Uhum. tempo. E ali saí da cidade, tive, gente, que mudar minha vida. Deixei a menina com ela, porque também ele ia atrás de mim dizendo que ia ver a menina, depois Era uma desculpa, no fundo, sim, virava volta toda para aquela si. confusão. Muita gente me questionava porque dizia que eu entreguei minha filha para a avó, e a situação não era essa, eu deixava a menina com ela para evitar que ele tivesse contato comigo. Eu Uhum. precisava trabalhar, eu Sim, precisava, sim. tinha Tens minha que fazer a mãe, tua vida, tinha que pagar sim. aluguel, tinha que comer, sabe, tinha que Uhum. sobreviver. E aí eu saí da cidade e fui trabalhar com uma pessoa que eu conhecia que trabalhava como segurança dos estacionamentos, né? Eu vim de uma região chamada Vale do Paraíba. Então, lá na região de junho, nessa época, existem as festas juninas, Sim, né? E sim. aqui também, né? É os Santos Populares, Sim, é os sim. Santos Populares, e lá há festas de bairro, como há aqui em várias cidades dos interiores. Sim. Então eu fui trabalhar com essa pessoa e fiquei por volta de 3 a 4 meses andando assim nas cidades, trabalhando em barraca de bebida, fazendo coquetéis, e assim, dormindo dentro da barraca, tomando banho na casa das Sempre bem pessoas. rascada. Minha filha, eu sempre me virava. E eu já era ligeira com a maldade humana, com a maldade dos homens, então eu sempre me desvencilhava. Aí tá uma coisa que é até hoje. Hoje eu tô aqui muito bem produzida, porque eu vim aqui, né, pra você. Linda. Mas eu não, gente, eu não tenho muita vaidade. E lá na minha página, às vezes no Instagram, algumas pessoas me macetam por conta disso. Ah, é porque aparece assim. Ah, é porque aparece assado. Cara, nós somos o que nós somos lá dentro.
interior. A imagem, a roupa, ela é muito importante porque a sociedade impôs Sim, isso sim, são os e padrões sociais. sim. E se nós não acompanharmos, nós infelizmente não somos ninguém. Uhum. Então, eu não tenho muita vaidade, até porque eu não gosto, Rita, que homens me olhem com desejo. Até hoje, isso é uma coisa atual. Se eu estiver andando na rua e um homem olhar, piscar, ou me mandar um piropo, mexer comigo na rua, eu fico muito brava. Uhum. Muito brava, eu brigo, eu xingo, não façam isso comigo, eu não gosto. Porque eu me sinto desconfortável. Uhum. Isso eu tenho certeza que é um gatilho que vem por conta É um dos trauma que vem, abusos. sim. E aí eu, pronto, tentei me virar de várias formas, do mini barraca, com também, né, a companhia de homens e na rua, né? Sim, Imagina, sim. suscetível a outros tipos de violência. E dali eu voltei para minha cidade depois de uns 4 meses. Graças a Deus ele já tinha conhecido outra pessoa. E eu pude seguir ali ainda com ele não em torno, mas já não assim mexendo muito comigo. Dali em diante eu comecei a fazer parte de uma equipe de som automotivo. Eu gosto de dançar. Nessa época ainda mais, né? Eu era assim muito de dançar e processo. Eu gosto de curtir, eu sou animada. Eu acho que a música ela é a Faz frequência da bem, vida. sim. Não pela letra, muitas vezes, mas pelo ritmo, por Para você estar diversão, pela ali. descontração que a música nos Sim, dá, no eu fundo, sim. gosto mesmo. Então, adoro, tá? A música, eu adoro ver os angolanos dançando, aquela coisa animada. Tem muito do brasileiro, né? Nós somos um povo bem animado e dizem que nós somos muito parecidos com os brasileiros. Sim, Sim, nós temos sim. costumes muito Uhum. parecidos. E então, eu, numa dessas festas, eu conheci o meu marido. Na verdade, o meu marido me conheceu, né? O teu marido atual, não é isso? Sim, Sim. E então, eu tava aí por volta com 18 para 19 anos já nessa Sim. época. E aí eu tava numa dessas festas, ele me viu e mandou um amigo perguntar, ele acompanhado, Sim. e eu ficava com um outro garoto que fazia parte da equipe também. E aí, claro, não aconteceu naquele dia, Sim, né? sim. Mas ele ficou ali com aquela insistência. Mas, cara, eu não tava afim mesmo de me relacionar com ninguém. Eu tinha acabado de passar por isso tudo, minha Sim. cabeça ainda era muito complicada. Eu saía só pra distrair, Foi eu não saía. desanuviar, Eu não sim. saía atrás de meninos, Uhum. nem com a intenção de Sim. nada acontecer. E aí ele ficou insistindo, insistindo. Um belo de um dia ele falou, a gente tava num churrasco, e aí ele falou assim, nossa, cara, ai, precisava fazer uma chamada, tô sem Uhum. saldo. E eu, né, a proativa, né, Foste ajudá-lo, logo, sim. né, falei, você precisa ligar? Ele falou assim, eu falei, não, toma aqui, usa o meu tem. O que que ele fez, Pôs o Rita? número dele. Pôs o número dele e fez uma chamada pro Ele é que é telefone esperto. dele, muito inteligente. E aí, graças a Deus por isso, porque o meu marido, apesar de ser um menino na época, o garanhão da Sim. equipe ali, da turma, Uhum. quem vê esse podcast vai saber do que eu tô falando. Tipo assim, ele foi aquele cara que pegou minhas colegas todas da época. É assim, ele Uhum. passava o rodo mesmo. Uhum. Tanto que as meninas falam, você vai ficar com ele só Ele vai foi te comigo, usar, e sim, não sei o sim, quê, e sim. pronto. Mas enfim, ali eu encontrei nele um porto seguro e acredito que de alguma forma ele em mim também. Eu com todo esse trauma sexual e ele o garanhão, o galã. Uhum. Ele teve que se refazer e eu também tive que me refazer No fundo, vocês dois tiveram que se reinventar para estarem juntos, não para é? estarem juntos. Sim. Ele teve muita paciência. Rita, eu vinha de um relacionamento onde eu tinha que praticamente diariamente me defender das agressões e agredir Uhum. também, porque quando eu era agredida assim que eu Queres tinha defender, sim, oportunidade, sim, eu sim. também o fazia. Cuidavas, sim. Então, era muito complicado. Ele era manso, cara. Ele era calmo. Tinha horas que eu olhava. Era estranho, no início ia ser Rita, estranho, sim. eu cheguei a tentar fazer a agressão, mas assim, começar a iniciar Sim. confusões, Para ver propositalmente, qual seria a reação dele. de tanto que eu não confiava em ninguém. Então eu quebrava coisas, eu reagia mal com ele, eu gritava, eu Uhum. ia em cima dele pra ver como ele reagiria Sim. comigo. E ele olhava pra mim assim, Não vai acontecer nada. e eu ficava mais brava. Você não vai falar nada, que não sei o que. Ele falou assim, Não. depois que você ficar calma, a gente conversa. Se você quer conversar, a gente conversa. Agora assim, não tem Uhum. como. Então ali ele foi ganhando a minha confiança e nós ficamos, assim, namoramos coisa de 1 mês ou 2. A partir Uhum. dali eu queria mudar dessa casa onde o outro me perseguia, né? Sim, sim. E eu ficava com ele bem longe também, Uhum. porque eu tinha medo do outro Que ele não se descobrir e descobrisse, fazer sim. alguma coisa de mal com ele, ou vice-versa, né? Acho que o prejuízo vinha de qualquer jeito. E aí ele conseguiu uma outra casa de um colega dele pra mim, né? Pra eu ir morar. Só que ele me ajudou a fazer mudança no Sim. primeiro dia. Onde ele dormiu? Na tua casa. Lá. Aí, no segundo dia, ainda tinha coisas pra fazer. Ele foi pro trabalho, voltou, foi me auxiliar, ficou ali. Dali, agora, em agosto, nós vamos fazer 13 anos.
13 anos de casados. Você conhece o nosso relacionamento. Nem tudo nessa vida é perfeito todos os dias, mas eu dou graças a Deus pela vida do meu marido. Ele foi a pessoa assim que teve muita paciência, foi com amor, foi com carinho e foi com vontade de fazer alguém feliz, Uhum. sabe? Que ele teve muita paciência Sentes que comigo. assim que o Júnior foi a tua salvação? Não, Em termos de relação, na tua vida sim, amorosa? Porque tu até sim. então tinhas relações que tinham muita violência. Sim, eu acredito que ele foi a salvação que Deus providenciou para colocar Uhum. ali, e naquelas vezes que eu questionava a Deus de por que tanto sofrimento, qual o porquê, né, que eu merecia Uhum. passar por tanto aquilo, ele falou, agora acabou, tá bom? Deus é Agora maravilhoso em tudo o que faz, em não é? tudo que faz. Pois. Então, ele foi a salvação que Deus encontrou para minha história, para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu conseguisse com mais facilidade poder chegar aqui, porque tudo é plano dele. Eu Uhum. lembro, Rita, um dia em que eu estava passando por essa rua onde eu sofria violência, pela rua do cemitério, e eu veio aquele sentimento do Espírito Santo falasse para mim, aqui não é seu lugar. Naquele momento eu tive a certeza que eu não ia viver, porque, Uhum. cara, é muito difícil você se curar no local onde você adoeceu. Sim. É muito mais complicado. Então, quando eu conheci o Júnior, ele morava aqui em Portugal, ele veio morar aqui com 9 anos de idade, com a família. Uhum. E naquela altura ele tinha ido pro Brasil com o pai, ele estava lá coisa de 1 ano e pouco só, Uhum. quando ele me conheceu e a mãe dele trouxe ele de volta para cá. Ok. E foi assim que eu cheguei aqui. Eu não sabia o que era imigração. Imagina, né? Com essa história. Sim, sim, Eu não sim. assistia televisão, não era nada assim, Uhum. né? E a gente não tinha internet na época. Então, eu não sabia o que era imigração. Eu não sabia. Portugal, para mim, era o time de futebol que jogava contra a seleção brasileira e tomava gol. Então, eu não sabia, não tinha essa noção. Quando eu conheci ele, fui tendo essa noção. Uhum. E aí, acabou que eu engravidei. Eu conheci ele em 2012. A gente foi morar junto. Em 2014, nós viemos pra cá a primeira vez. Que foi quando eu vim grávida do meu filho do meio, que é o Sim. Miguel. E aí, vim pra aqui. E aqui, cara, aqui eu comecei a realmente me construir como ser humano. Num ambiente completamente Um ambiente mais diferente. saudável, não é? Nossa, como eu sou grata. Às vezes a pessoa fala, você sente falta do Brasil? Eu sinto. Mas aqui Deus colocou pessoas que praticamente são muito parecidas a mim em temperamento, sabe? Eu tenho boa vizinhança, os portugueses, os angolanos, Sim. os africanos, No fundo de uma também é forma porque tu geral. mudaste de país e aquela história que tu viveste ficou. Ficou lá, Ficou. Hoje sim. estás aqui, Cris, Foi estás em uma Portugal, nova não é oportunidade, diferente, mais uma sim. vez, de uma vida, um lugar diferente. Então, as pessoas com que eu convivo são muito parecidas comigo. Eu sofri preconceito aqui, uma vez ou outra, mas foram coisas irrelevantes que falam mais sobre o outro do que Sim, do sobre que mim. sobre ti, sim. E, de uma forma geral, cara, eu acho que eu vivo que há todo esse tempo muito bem. Uhum. Nunca tive grandes problemas e foi uma forma de eu me encontrar. Foi muito difícil no começo, porque na minha região ali a gente fala muita gíria. E como também eu não estudei muito, né, Sim, a escrita, eu não lia foi um livros pouco e isso, difícil, sim. cara, foi muito complicado. A linguagem, né, eu falava muito humano, eu era maloqueira da raiz. Eu era mesmo maloqueira, e ainda se Sim. precisar eu ativo o modo. Mas foi muito complicado, eu ia cuidar de idosos, eu cuidava de idosos logo que eu cheguei, e aí eu ia falar com aquelas senhoras Uhum. com 80, 90 Sim, anos, com... portuguesas, né, de Isso, raça, e não aí deviam entender, sim, tu dizias. não, teve uma delas, a que me fez bullying, ela falava pra mim assim: eu não sei como Portugal tem acordo ortográfico com Com o o Brasil. Brasil, você é uma ignorante, pá, volta pra escola que não sei o quê, você não sabe falar". Uhum. E eu falava pra ela: "Muito obrigada pela sua informação e eu Uhum. vou aprender. Uhum. Eu ainda vou aprender, Sim. realmente eu não sei, mas eu vou aprender". Sempre foste muito humilde, não é? Ah, cara, é complicado. Não vou dizer que não dói, que eu não voltava pra casa com aquele sentimento, às vezes aquela humilhação. Eu sou muito pensativa, Uhum. então tudo depois que eu sair daqui, eu vou pra casa e eu vou absorver Vou-te tudo que eu te absorver, falei. sim. Algumas coisas vão me gerar crise de ansiedade, porque Uhum. às vezes a minha crise não é agora, mas quando eu volto a lembrar de tudo aquilo que eu te falei Sim. aqui, isso pode me dar aquela, né, aquela ansiedade. Então eu chegava em casa, às vezes doía, mas, ô Rita, eu acho que o X da minha questão sempre foi olhar o outro lado. Não ficar alimentando. O momento ruim vai vir, o pensamento ruim vai vir, porém, você tem que olhar para o outro lado, porque se você focar só naquilo, cara, você não levanta, Sim, você não faz sim. nada. Não E dá para assim eu remoer, fui, estamos eu sempre a fui remoer, sim. desenvolvendo, né? Fui desenvolvendo aqui em Portugal, aprendendo a falar, observando as pessoas. Gosto muito das pessoas mais velhas e gosto de ouvir também, assim como gosto de falar.
Então fui evoluindo e fui aprendendo com cada pessoa que passou aqui, por cada etapa, cada pessoa que passou pela minha vida. Quando é que tu criaste o teu negócio, Cris? Que tu hoje és uma mulher totalmente diferente, és uma mulher que tem negócio tem sucesso na tua área. Como é que isso aconteceu? Tu trabalhavas quando vieste para cá, trabalhavas com os idosos, mas Sim. depois criaste o teu próprio negócio. Como é que foi embarcar nessa área? Eu sempre tive a área da estética ali como válvula de Sim. escape também. Durante toda essa trajetória de vida, a minha mãe também fazia unhas, a minha mãe cozinha muito bem, tem uma mão de fada para cozinha, e a minha mãe também fazia unhas e na altura que eu era mais pequenina também a minha mãe trabalhava como manicure tradicional e era até uma referência. A Uhum, minha mãe fazia muito bem o que ela fazia na época. uhum. E aí eu já conhecia essa parte. Quando eu estava no Brasil, em 2014, e que eu tinha noção em que eu ia vir para Portugal, eu sabia que eu ia ter que me preparar para alguma coisa. Então, quando a Carol era pequena, além de trabalhar de telemarketing, disso, daquilo, por algumas vezes eu trabalhei em salão, Uhum. fazendo a unha tradicional, mas ainda era início, sabe? Eu comecei ali a fazer com volta dos 15 anos, isso já era uma válvula de escape. Entre uma fase ou outra, quando precisava, eu fazia aquilo. Uhum. Então, eu fiz a minha primeira formação na Embeleze, no Brasil, Sim. em 2014 e 2015. Foi uma formação de cabeleireiros. Na época eu fazia unhas, mas eu acreditava mais no cabeleireiro, porque tinha química, e eu gosto muito de química, de saber o Uhum. porquê, né, Sim. das coisas. E tive uma professora incrível também, gosto muito de lembrar dela, foi uma fase muito boa. E ali eu fui desenvolvendo. Eu lembro que enquanto eu estava na escola, eu vi a turma que estava do lado e era a turma de unhas. E também me gerou curiosidade. E a partir daí eu vim para Portugal em 2014, comecei a trabalhar com os idosos, porque o cabelo que eu aprendi no Brasil era um cabelo completamente diferente que eu aprendi aqui. E por conta de eu não conseguir também me comunicar muito Muito bem. bem, Não consegui encontrar logo trabalho nessa área. era arriscado, era muito arriscado na época, né? Eu cheguei a trabalhar porta a porta, com vendas de internet e essas coisas, aqui em Portugal no início. E fui fazendo isso tudo, Rita. Eu vou procurando a oportunidade, sabe? Eu Sim. trabalhava porta a porta, mas eu achava complicado o fato de eu não estar em casa. Grávida, eu sabia, eu já tinha uma filha, estava Uhum. grávida de De outro. outro, sim. E quanto mais filhos você tem, mais o cerco fecha. Não tinha rede de apoio alguma, e até hoje ela é muito pequena, muito restrita. Então, eu tinha que procurar válvulas de escape. Então, em vez de focar assim, ó, nossa, eu tenho que trabalhar, tenho que chegar tarde, vou chegar cansado, eu pensava, o que que eu posso fazer para estar mais próximo, cada vez mais próximo Uhum. de casa. Então, o cabelo eu fui aprendendo até que eu tive a oportunidade de trabalhar num salão low cost em Benfica e para fazer brushing. E ali tinha uns cabeleireiros, só que como era low cost, o fluxo era muito grande. E aqui Sim. há a cultura de lavar e fazer Uhum. o Eu brushing, né? sim. Então eu lavava, trabalhava na calha, eu era auxiliar de cabeleireiro. Cara, ali fui pegando experiência. Como sou despachada, ao Uhum. mesmo tempo que eu era auxiliar de cabeleireiro, eu ajudava a menina da depilação, auxiliava a menina que fazia manicure. Eu gosto desse movimento, de Uhum. estar Uhum. ali. Se você me colocar sentada para fazer a unha, eu não tenho tanta paciência quanto eu tenho para lidar com todas essas, com a equipe, no Ok, caso. mais fácil, sim. Então, pra mim, era tipo prático. Eu ajudava aqui, ali, 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 e ia fazendo. Ali eu fui aprendendo um pouco mais de tudo, Uhum. né? Querendo ou não, eu também estava. Eu Sim, estava sim, ajudando, mas sim, eu estava sim. aprendendo. E fui desenvolvendo até que um dia o meu patrão precisou de alguém para fazer os gelinhos que tinha, era muito fluxo. A minha colega estava grávida e teve que entrar de baixa, e as outras que tinha não estava dando conta do serviço. Entrou a altura de verão, começou a ficar aquela loucura. E aí eu falei pro meu patrão, não encontrava ninguém. Eu falei, olha, eu faço unha Sim, tradicional. sim. Se Consigo o senhor ajudar. quiser arriscar, porque Rita, sinceramente, eu olhava aquilo e eu falava assim, gente, Tá mal se elas feito. fazem isso e as Eu pessoas faço melhor. saem contentes, olha, me Consigo perdoa, fazer mas é melhor, verdade. sim. Eu falei, se eu fizer também, não vai ficar Sim, vai ruim, ficar horrível. né? Não vai ficar ruim, vou fazer. Aí ele falou que tudo bem, né? Na época, minha sogra já tinha feito de curso de unhas. Uhum. E aí ela me ensinou o passo a passo e me deu as dicas. Eu detestava o cheiro, horrível, porque eu tenho um problema muito sério com cheiro. Cheiro de Ok. perfume, gasolina, cheiro forte, me dá Uhum, dor de uhum. cabeça. Então foi complicado por conta do cheiro na época, mas era ali a minha próxima oportunidade, o próximo passo, porque Deus sabe o que faz, o momento que faz. E ali eu comecei a desenvolver, que peguei a experiência de fazer os gelinhos, e depois fui tirar a minha formação. Benfica era longe, eu moro em Uhum. outra região, era bem complicado para chegar, tinha que deixar o Miguel na creche. E aí, pronto. Depois disso, eu comecei a desenvolver o trabalho e quando não pude mais trabalhar, sofri um acidente no salão. E aí não pude mais estar no salão e comecei a fazer os meus atendimentos em casa.
Foi o começo da criação do teu negócio, não é? Sim, eu comecei a trabalhar ali por conta própria e assisti muitos conteúdos a nível das nail designers Uhum. brasileiras, por conta da referência de naturalidade Sim. e simetria, que era uma coisa que eu não conseguia enxergar aqui ainda. Na altura tinha a época da técnica o método extensor, que é a fibra de vidro, ainda não existia técnicas que fizessem essa aqui, Uhum. e aí eu comecei a trabalhar com isso e comecei a tornar referência na região. Na época ainda eu tinha um trabalho, né, inferior ao que eu tenho hoje, com Sim. certeza, é uma evolução, é um processo, porém ainda assim eu comecei a ser referência. O que acabou acontecendo? Rita, eu tinha dias que eu entrava no salão 8 da manhã, no meu estúdio, a partir do momento que eu fui trabalhar sozinha, eu não consegui mais trabalhar em salão efetivamente, então eu Uhum. sempre trabalhei no meu próprio estúdio. E ali, era tanta cliente que eu ia às 8 da manhã e às vezes eu saía à meia-noite. Então, eu já cheguei a atender de 10, 12 clientes por dia sozinha. E Uhum. não era só por uma questão de necessidade, de precisar trabalhar, era porque eu não conseguia falar não, e eu não tinha para onde Sim. mandar as clientes imploravam, de verdade. Assim, eu falava: "Cris, mas se não for você, Quem vai ser quem que assim? vai fazer?" E não sei o que, eu ficava: "Gente, pelo amor de Deus, eu não dou conta, é muita Uhum. cliente." Ali eu também passei a ficar um pouco doente, né, óbvio, porque a jornada era muito longa, e eu encontrei a necessidade extrema de ensinar alguém. Eu falava: Uhum. "Cara", Ter mais alguém para eu auxiliar. comecei a anunciar lá no Instagram e falar: "Gente, mesmo que seja de forma gratuita, eu não me importo. Eu só queria ter alguém com que as clientes se sentissem bem e confortáveis Uhum. também." E assim eu comecei a ensinar as meninas ali em minha volta, gratuitamente mesmo, pra poder me ajudar com o fluxo de cliente. Assim, o meu nome começou a crescer, assim, de uma forma que nem eu esperava. Então eu realmente tornei referência e outras pessoas começaram a me procurar para poder aprender a maneira, o método, e eu fui aprendendo cada vez mais, ainda fui fazendo as minhas formações e participando de eventos, e isso hoje o meu foco e objetivo maior é participar e estar nos eventos, né, porque se Deus me colocou aqui para atingir pessoas no nome dele, eu estar dentro do estúdio apenas com Não é suficiente. não é suficiente para Uhum. alcançar as vidas que ele quer alcançar Uhum. através da minha vida. Uhum. Então, eu sou comunicativa, adoro fazer parte, tenho facilidade na questão da organização, ali na hora né, do estresse, eu tenho essa facilidade, Uhum. e agora pretendo passar para essa fase, sabe. Mais a questão dos eventos, estar próxima, fazer as palestras, fazer, o network, conversar com as pessoas, ajudar quem precisa e Uhum. aprender cada vez mais, porque em cada local que eu tô, eu sei, você sabe de coisas que eu não sei. Sim, sim, estamos sempre Então, trocando impressões e aprendendo cada vez sempre eu mais. vou aprender cada vez mais e estarei aqui sempre disposta para cada vez mais. Eu tô numa fase na minha vida que é até complicado falar sobre isso, porque as pessoas já me julgaram muito por isso, é a questão da escolaridade, sabe. Então eu vou dar uma notícia para você em primeira mão, né. Não Gente, quero é a chorar. parte que eu vou me emocionar, porque eu não era analfabeta porque eu queria, né, eu fui analfabeta por falta de um papel. Óbvio que eu queria ter tido a oportunidade de ter estudado, e eu sei que eu tinha essa capacidade de ser uma pessoa muito, né, mais desenvolvida, inteligente não, porque inteligente eu sou, só que eu poderia ter muito mais conhecimento se eu tivesse podido aproveitar a escolaridade de forma correta. Ter sido uma infância normal, no fundo. É, hoje é que dia? Quarta-feira. Do dia 28. É? Perdão, Rita. Quando foi antes de ontem, eu recebi a chamada, eu tô fazer o RVCC, né, aqui pelo IFP, Uhum. pelo Centro Qualifica, e eu agora tenho 12º ano. Parabéns, nunca é tarde para começar. Ai, gente, foi tão difícil, foi Muito tão feliz por ti, difícil. Cris. É um Estou mesmo processo muito feliz. complicado. Cara, de tudo, de tudo, de tudo, essa pra mim é a minha maior vitória, porque ainda assim falando em superação, eu consegui completar esse curso. Uhum. Cara, tinha dias que eu olhava pra mim e eu via igual aqueles desenhos. Eu fazendo a comida Sim, sim. e as aulas são online, você tem que Online. estar no Sim, documento sim. online com a Uhum. professora explicando, eu fazendo o trabalho com a Uhum. professora, lavando a louça, fazendo o lanche do meu marido e trabalhar, fazendo a comida para meus filhos. A minha filha tem 5 anos, a mais pequena. E é uma criança, né, então ela estava sempre ali no pé e tem Sim, aquela sim. coisa da aula ser ao vivo. Mesmo E assim tiveste força para continuar e seguir às até ao vezes a pessoa final. fala assim: "Ah, mas eu não faço porque não dá".
Véi, se for o seu sonho, se for a sua vontade, se não houver esforço real, não tô falando pra você ficar louca e fazer coisas, se você não se sente bem, se você não consegue, respira que no outro momento da vida vai acontecer. Até porque eu esperei 10 anos pra isso acontecer. Até eu conseguir juntar tudo que era necessário pra Necessário que para eu voltar, fosse sim. permitida eu entrar pra fazer essa formação. Então, assim, eu consegui. Ai, meu Deus do céu. Calma, segura o coração. Ai, gente, é muito complicado. E daqui pra frente é só pra cima. Amém. Eu pretendo cada vez mais estar por aqui, cada vez mais poder ajudar quanto mais pessoas eu puder. E é isso. Cris, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É muito especial partilhar a tua história e eu acredito que vais dar voz a mais mulheres para contarem e para mudarem a sua trajetória, não é? Sim. Muito obrigada. És sempre muito bem-vinda ao nosso canal. Ai, Se quiseres obrigada. voltar para contar mais alguma coisa, estás à Sim, vontade. também. Quase me esquecia, nós temos aqui uma parceria muito boa que são as delícias da Thay. A Thay faz doces muito bons, temos salgados e também brigadeiros. Se quiserem encomendar, podem entrar em contato com a sua página do Instagram, que é Delícias da Thay. Digam que vieram por mim. Muito obrigada e fiquem ligados até o próximo episódio. Beijo!